Livro de Esdras, capítulo 1. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. E que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que está vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens e animais, e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então, os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos ajudaram, trazendo-lhes utensílios de prata e ouro, bens, animais e presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. Além disso, o rei Ciro mandou tirar os utensílios pertencentes ao templo do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém e colocado no templo do seu Deus. Ciro, rei da Pérsia, ordenou que fossem tirados pelo tesoureiro Mitredate, que os enumerou e os entregou a Sesbazar, governador de Judá. O total foi o seguinte: 30 tigelas de ouro, 1.000 tigelas de prata, 29 panelas de prata, 30 bacias de ouro, 410 bacias de prata de qualidade inferior e 1.000 outros objetos. Ao todo foram, na verdade, 5.400 utensílios de ouro e de prata. Sesbazar trouxe tudo isso consigo quando os exilados vieram da Babilônia para Jerusalém. Esdras, capítulo 2. Esta é a lista dos homens da província de Nabucodonosor, que rei da Babilônia tinha levado prisioneiros para a Babilônia. Eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua própria cidade. Vieram na companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Realaías, Mardoqueu, Milzam, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. Esta é a lista dos israelitas. Os descendentes de Paróis, 2.172. De Cefatias, 372. De Ara, 775. De Paate, Moabe, por meio da linhagem de Jesua e Joabe, 2.812. De Elão, 1.254. De Zatu, 945. De Zacai, 760. De Bani, 642, de Bebai, 623, de Asgade, 1.222, de Adonição, 666, de Bigvai, 2.056, de Adim, 454, de Ater, por meio de Ezequias, 98, de Bezai, 323, de Jora, 112, de Assum, 223, de Gebar, 95, os da cidade de Belém, 123, de Netofate, 56, de Anatote, 128, de Asmavete, 42, de Kiriate Jearim, Quefira e Beerote, 743. De Ramai Geba, 621, de Miquimais, 122, de Betel e Ai, 223, de Nebo, 52, de Maquibis, 156, da outra Elão, 1.254, de Arim, 320, de Lode, Adide e Ono, 725, de Jericó, 345, de Senaá, 3.630. Os sacerdotes, os descendentes de Jedaías, por meio da família de Jesua, 973.
de Imer, 1.052, de Pazur, 1.247, de Arim, 1.017. Os levitas, os descendentes de Jesua de Cadmiel, por meio da linhagem de Odavias, 74. Os cantores, os descendentes de Asaf, 128. Os porteiros do templo, os descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acube, Atita e Sobai, 139. Os servidores do templo, os descendentes de Zia, Assufa, Tabaote, Queros, Sia, Padom, Lebana, Agaba, Acube, Agabe, Sanlai, Anã, Gidel, Gaá, Reaías, Rezim, Necoda, Gazão, Uzá, Pazéia, Bezai, Asná, Meunim, Nefuzim, Baquebuque, Acufa, Arur, Baslute, Meida, Arza, Barcos, Cícera, Tamar, Nessias e Atifa, os descendentes do servo de Salomão, os descendentes de Sotai, Soferete, Peruda, Jaala, Darcon, Gidel, Cefatias, Atil, Poquerete, Azebaim e Ami. O total dos servidores do templo e dos descendentes dos servos de Salomão, 392. Os que chegaram das cidades de Tel-Melá, Tel-Arza, Querube, Adã e Imer, mas não puderam comprovar que suas famílias descendiam de Israel, foram os seguintes: os descendentes de Delaías, Tobias e Necoda, 652. E dentre os sacerdotes, os descendentes de Abaías, Cois e Barzilai, homem que se casou com uma filha de Barzilai de Gileade e que era chamado pelo nome do sogro. Eles procuraram pelos seus registros de família, mas não conseguiram achá-los e foram considerados impuros para o sacerdócio. Por isso, o governador os proibiu de comer alimentos sagrados enquanto não houvesse um sacerdote capaz de consultar a Deus por meio do Urim e do Tumim. A totalidade dos que voltaram do exílio atingiu um número de 42.366 homens, além dos seus 7.337 servos e servas. Havia entre eles 200 cantores e cantoras. Possuíam 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns dos chefes das famílias deram ofertas voluntárias para a construção do templo de Deus no seu antigo local. De acordo com as suas possibilidades, deram à tesouraria para essa obra 500 quilos de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros e os servidores do templo, bem como os demais israelitas, estabeleceram-se em suas cidades de origem. Livro de Esdras, capítulo 3. Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Jesua, filho de Josadaque, seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros começaram a construir o altar de Deus de Israel para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram um altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã como os da tarde. Então, de acordo com o que está escrito, celebraram a festa das cabanas com um número determinado de holocaustos prescritos para cada dia. Depois disso, apresentaram os holocaustos regulares, os sacrifícios da lua nova e os sacrifícios requeridos para todas as festas sagradas determinadas pelo Senhor, bem como os que foram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor. A partir do 1º dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Então eles deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros,
e deram comida, bebida e azeite ao povo de Sidom e de Tiro, para que pelo mar trouxessem do Líbano para Jope toras de cedro, o que tinha sido autorizada por Ciro, rei da Pérsia. No 2º mês do 2º ano, depois de chegarem ao templo de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesua, filho de Josadaque, e o restante dos seus irmãos, os sacerdotes, os levitas e todos os que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram o trabalho, designando levitas de 20 anos para cima para supervisionar a construção do templo do Senhor. Jesua, filho de seus filhos e seus irmãos, e Cadmiel e seus filhos, descendente de Odavias, e os filhos de Enadade e seus filhos e irmãos, todos eles levitas, uniram-se para supervisionar os que trabalhavam no templo de Deus. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos líderes de famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância. Capítulo 4. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com o chefe das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra, porque, como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época de Esar-Adom, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesua e os demais líderes das famílias de Israel responderam: não compete a vocês a construção do templo de nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Então a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo para que não continuasse a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem a eles e frustrassem o plano deles. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. No início do reinado de Xerxes, apresentaram uma acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém. E no dia de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabeel e o restante dos seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes. A carta foi escrita em aramaico, com caracteres aramaicos. O comandante Reum e o secretário Sinzai escreveram uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes nos seguintes termos: o comandante Reum e o secretário Sinzai, o restante de seus companheiros, os juízes oficiais de Trípoli, da Pérsia, de Ereque e da Babilônia, os elamitas de Suzã e as outras nações a quem o grande e renomado Assurbanipal deportou e assentou na cidade de Samaria e em outros lugares a oeste do Eufrates. Esta é uma cópia da carta que lhe enviaram. Ao rei Artaxerxes, de Deus, de seus servos que vivem a oeste do Eufrates. É bom o rei ficar sabendo que os judeus que chegaram a nós da tua parte vieram a Jerusalém e estão reconstruindo aquela cidade rebelde má. Estão fazendo reparos no muros e consertando os alicerces. Além disso, é preciso que o rei saiba que essa cidade foi reconstruída e os seus muros reparados. Não mais se pagarão impostos, tributos ou taxas, e as rendas do rei sofrerão prejuízo. Agora, visto que estamos a serviço do palácio e não nos é conveniente ver a desonra do rei, estamos enviando esta mensagem ao rei, a fim de que se faça uma pesquisa nos arquivos de seus antecessores. Nesses arquivos o rei descobrirá e saberá que essa cidade é uma cidade rebelde,
problemática para reis e províncias, um lugar de revolta desde épocas antigas, motivo pelo qual foi destruída. Informamos ao rei que, se essa cidade for reconstruída e seus muros reparados, nada lhe sobrará a oeste do Eufrates. O rei enviou-lhes a seguinte resposta: ao comandante Reum, ao secretário Sinzai e aos seus demais companheiros que vivem em Samaria e em outras partes, a oeste do Eufrates, saudações de paz. A carta que vocês nos enviaram foi traduzida e lida na minha presença. Sob minhas ordens, fez-se uma pesquisa e descobriu-se que essa cidade tem uma longa história de rebeldia contra os reis e que tem sido um lugar de rebeliões e revoltas. Jerusalém teve reis poderosos que governaram toda a região a oeste do Eufrates, aos quais se pagavam impostos, tributos e taxas. Ordene agora a esses homens que parem a obra, para que essa cidade não seja reconstruída enquanto eu não mandar. Tenham cuidado, não sejam negligentes nesse assunto, para que os interesses reais não sofram prejuízo. Lida a cópia da carta do rei Artaxerxes para Reum, para o secretário Sinzai e para os seus companheiros. Eles foram depressa a Jerusalém e forçaram os judeus a parar a obra. Assim, a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Salmos 116. Eu amo o Senhor porque ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Seol vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo. O Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis. Senhor, sou teu servo, sim, sou teu servo, filho da tua serva, livraste-me das minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão, invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Aleluia! Glória a Deus. Muito obrigado. Aqui eu quero pontuar algo que é interessante e que muitas vezes nos passa desapercebido. E tudo que está acontecendo aqui com Esdras, lá em Daniel capítulo 10, Deus já tinha resolvido, né? Então vamos ler aqui Daniel capítulo 10 para a gente contextualizar. Daniel capítulo 10 diz assim, ó, é quando Daniel começa a jejuar, e o anjo Gabriel vem a ele e responde a ele, né? E ele diz assim, ó, 10:13, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então, o que acontece? Ele ficou retido, ficou preso 21 dias. Príncipe Miguel veio para ajudar a vencer a batalha. Contra quem? Contra o príncipe dos ares, do reino da Pérsia.
E aí, vencido o reino da Pérsia, lá no verso 20, 10, 20, ele vai dizer assim, ó. E ele disse: Sabes por que vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Então, o que que acontece aqui? Daniel, ele teve uma revelação de Deus de que o tempo do cativeiro do povo tinha acabado. E aí ele começa a se humilhar e a entender aquilo que era necessário para que o seu povo voltasse ao seu lugar. Nesse propósito de intercessão e de oração, ele trabalha aqui como um intercessor, se coloca na brecha pelo povo. E o príncipe, de fato, né, o príncipe da Pérsia, ele é vencido ali. Tanto é que o anjo ele anda livremente. Ele diz: Olha, eu vou lá, vou continuar na batalha, mas depois virá outro, que é o príncipe da Grécia. Então, enquanto o príncipe da Pérsia ele está reinando naquele tempo, o povo de Deus estaria pronto para ir para casa e reconstruir Jerusalém. E é justamente isso que acontece aqui no livro de Esdras. Ele está contando é justamente essa história, que o rei Ciro lhe diz: Olha, recebi uma ordem do Senhor dos altos céus para que o templo fosse reconstruído e para que vocês voltem para casa. E Ciro nem era crente, vamos dizer assim. Ciro não era temente a Deus. Ciro era pagão. Mas Deus chama Ciro de meu ungido. Por quê? Muito embora não fosse um homem devoto a Jeová, ele ouvia aquilo que Deus falava e obedecia. Por quê? Porque o principado que regia a Pérsia tinha sido vencido por Daniel. Então, qual é a reflexão que eu quero trazer aqui? Nesse tempo de Esdras, a gente não vê ali um príncipe que se levanta para interceder e continuar na brecha pelo povo. Muito se fala em repreender principado, né? Ah, porque eu repreendi o principado da cidade, do estado, da nação. E quando nós falamos de principado, nós precisamos entender duas coisas. Existe o principado, que se fala do termo Rosh, que é o cabeça, mas o cabeça não é porque ele é o maior, mas sim porque chegou ali primeiro. E isso pode ser, por exemplo, um demônio territorial de uma rua, vamos supor. Alguém de baixa patente, de baixa influência. Na verdade, mais um barulhento perturbador do que alguém que tem potência para fazer algo grande. Mas ele é o principal dali daquela rua porque ele chegou primeiro, não porque ele é grande. Então, o que que acontece? E existe, de fato, o príncipe da cidade, o príncipe do estado e o príncipe da nação. E quem de fato que pode combater esses principados? Alguém que Deus levantou como príncipe. Então, poucas vezes nós vamos de fato ver uma pessoa comum combater principados, como tem muito se ouvido hoje em dia, né? Ah, eu estava ali, eu amarrei o principado, eu não sei o que, o principado, e o principado não muda nada, não sai ninguém da cidade, não muda decreto, não muda nada. Por quê? De fato, a pessoa não é um príncipe, não tem essa patente para isso. Ponto. A realidade é essa. Então, o que é que estava faltando ali? Alguém com as qualidades de Daniel que se colocasse na brecha pelo povo de Deus. Mas você vê ali que o anjo Gabriel diz: Eu vou continuar lutando. Então, no último verso do capítulo 4, a obra é parada, é interrompida por uma carta que é mandada ao rei da Pérsia.
E depois, no último verso, diz: e aí ela ficou parada até o 2º ano do rei da Pérsia. Então, o que acontece? Ela voltou a funcionar, porque ainda persistia aquela batalha nos céus, e depois o povo ia ainda ser dominado pelo príncipe da Grécia, tá? Que aí vem os gregos, né? Que se tornam a Igreja Romana, o Império Romano. Constantino persegue os cristãos, os judeus da época. Então, o que Deus procura de nós hoje? Deus procura em nós e deseja de nós. Ele diz assim na palavra dele: eu procurei um homem que estivesse na brecha e não encontrei, para fazer algo em favor do povo. E quando ele fala com Isaías, lá no capítulo 6, ele pergunta assim: quem há de ir por nós? Quem é o nós? Nós não é só o Senhor Deus Pai e o Senhor Deus Filho. Nós é o reino. Quando Deus fala quem há de ir por nós, porque justamente no início do capítulo, a Bíblia registra: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Então, o que a gente tem que entender? Um rei morre e o outro é descoberto. A história não deixa claro, mas os livros de história judaicos contam que o rei provavelmente era tio de Isaías. Então, no tempo em que nós estamos cobertos por uma certa autoridade humana e que não se dobra ao Senhor, que se desviou da presença do Senhor, como fez esse rei, Deus ele não se manifesta, como ele não se manifestava também no tempo de Saul, quando ele rejeitou Saul. Deus se manifestava a Davi fora do trono. Então ele deixa registrado no ano que morreu o rei Uzias. E esse rei era aquele que queria sacrificar no templo, que queria oferecer incenso no templo. E Deus feriu ele de lepra. Entendam que sempre, sempre haverá necessidade de ter um intercessor para que o povo não sofra. E isso é real dentro das nossas casas, a começar das nossas casas. Para que as famílias rompam, para que as linhagens cresçam diante de Deus, é necessário primeiro romper com o príncipe que tem prendido as famílias. E isso é segundo cada um a sua linhagem. A intercessão, o jejum é necessário para que Deus liberte as famílias. Quando nós fazemos o Shabat aqui em casa, eu e minha esposa sempre declaramos sobre os nossos filhos espirituais que não faltará quem te sirva com integridade, com inteireza de coração, com obediência aos teus princípios no teu altar, na geração dos nossos filhos. Nós já começamos assim a declaração, porque nós invocamos a bênção do Senhor sobre as gerações, e não tem bênção maior do que servir ao Senhor, porque isso afasta de nós as iniquidades e os principados ruins, e nós atraímos os príncipes bons para pelejar por nós, os príncipes do Senhor que estão também nos ares batalhando pela igreja de Deus. Então a reflexão que fica para nós aqui, todo o povo em unidade, reconstruiu o templo. Nós temos que ter unidade naquilo que fazemos como igreja, falar a mesma linguagem. Não importa se um trabalha com a mão direita e o outro trabalha com a mão esquerda. Não importa se um fala aramaico antigo e o outro fala hebraico moderno.
Não importa se um é pentecostal ou se o outro é neopentecostal. Importa que caminhamos para a redenção do nosso corpo e o estabelecimento do reino aqui na terra. Enquanto a igreja não estabeleceu o reino de Deus, Jesus não vem para governar. Está escrito isso. Até que toda a terra esteja pronta, Jesus não volta. E isso começa pelos intercessores dentro de casa. E esses intercessores vão ganhando autoridade, Deus vai elevando eles a nível de cidade, a nível de estado, a nível de nação e de nações. E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, existem níveis de autoridade que Deus nos constitui à medida que fazemos, avançamos em obediência. A autoridade, ela é nos dada em obediência. Não adianta eu fazer jejum de 40 dias sem comida e sem água se eu não obedeço aquilo que Deus manda que eu faça. Então, é melhor uma obediência contínua do que um grande sacrifício. Por isso Deus diz na palavra dele, obediência quero e não sacrifício. Claro que temos que pagar um preço. A salvação que Jesus nos deu na cruz, ela é de graça. Nós recebemos sem merecer, por um alto preço para Jesus e para o Pai que enviou seu Filho para morrer por nós. Mas nós recebemos de graça. Não pagamos nada por isso. Agora, o preço da unção, o preço de andar em poder, o preço para reger a autoridade dos céus é pago. E aí precisa de oração, precisa de ir para o monte, precisa de ler a palavra, precisa de se consagrar, precisa de jejuns, precisa de viver uma vida reta, uma vida santa, para que estejamos preparados e estruturados para suportar o poder e a autoridade que Deus vai constituir sobre nós. E aí sim, vai acontecer como Daniel. Ao invés de orarmos 10 anos pela nossa família, 10 anos pelo nosso estado, 10 anos pela nossa nação, quando fizermos uma oração, o anjo vai vir e vai responder, olha, quando você começou a orar, eu já fui enviado a ti para responder. Não são mais 10 anos orando. Basta uma oração. Porque a tua autoridade, ela mudou. E é isso que Deus quer de nós. Unidade, intercessão e obediência. E Deus vai mudar a história das famílias e da nossa nação. Que Deus te abençoe poderosamente. Shalom, shalom.